Bom dia. A paz. Então, obrigado, Senhor, por mais um dia, né, de leitura bíblica. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2025. Agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Mais um dia, hoje quarta-feira, aqui em São Paulo. Depois da chuva forte de ontem à tarde para de noite, o dia amanheceu limpinho, né? O céu azul, as nuvenzinhas desenhando aqui o céu, que eu fico sempre olhando para ver que desenho que ela vai formar. Nos passarinhos aqui voando e a gente aqui no jardim do Senhor. Então esse jardim é seu também, né? Vocês estão convidados a vir, usufruir e ajudar, né? Então, recado dado. E hoje a leitura é de 1 Samuel, capítulo 6, que diz assim: A arca do Senhor permaneceu 7 meses na terra dos filisteus. Arca da Aliança. Então os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhos e perguntaram: Que vamos fazer com a arca do Senhor? Digam-nos como devemos mandá-los de volta para sua própria terra. Eles responderam: Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não a devolvam simplesmente, mas mandem de volta com uma oferta pela culpa. Dessa maneira vocês serão curados e saberão por que o Deus de Israel mandou a epidemia sobre vocês. Que oferta pela culpa devemos mandar? Os filisteus perguntaram. E os sacerdotes e adivinhos responderam: Mandem 5 modelos de ouro dos tumores causados pela epidemia e 5 modelos de ouro dos ratos que vêm arruinando toda a terra, de acordo com o número de governantes filisteus, visto que a mesma praga atingiu vocês e os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que andam castigando vocês e deem louvores ao Deus de Israel. Talvez ele pare de castigar vocês e os deuses que vocês adoram e a terra de vocês. Não sejam teimosos e rebeldes como o Faraó e os egípcios. Eles não quiseram permitir que Israel saísse, até que Deus os destruiu com pragas horrorosas. Agora construam uma carroça nova e peguem 2 vacas novas que deram crias, mas que nunca antes puxaram uma carroça. Amarrem-nas à carroça, mas os bezerrinhos vocês levam para casa e prendam no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça, ao lado de uma caixa com as ofertas pela culpa, com os modelos de ouro dos ratos e dos tumores, e deixem que as vacas sigam pelo caminho. Fiquem observando. Se elas cruzarem a fronteira de nossa terra e se dirigirem para Bet-Semes, então saberemos que foi o Senhor que trouxe este grande castigo sobre nós. Se não seguirem e voltarem a seus bezerros, então saberemos que não foi a sua mão que nos tocou e que a praga foi simples coincidência. E o povo fez conforme as instruções recebidas. Pegaram 2 vacas com os bezerrinhos novos, amarraram-nas a uma carroça e seus bezerros ficaram presos no curral. Depois colocaram na carroça a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro dos ratos e dos tumores. E de fato, as vacas seguiram diretamente pela estrada que vai para Bet-Semes. Iam mugindo por todo o caminho enquanto puxavam a carroça. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. A palavra. Os governantes filisteus foram atrás delas até as fronteiras de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale e quando viram a arca gritaram de muita alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué e parou ao lado de uma grande pedra.
Então o povo cortou em pedaços a madeira da carroça para fazer fogo, matou as vacas e as ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor. Diversos homens da tribo de Levi retiraram, somente eles podiam carregar. Retiraram a arca do Senhor e a caixa da carroça e as colocaram sobre a grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu sacrifícios queimados e outros sacrifícios ao Senhor. Depois que os 5 governantes filisteus viram tudo aquilo, voltaram a Ecrom naquele mesmo dia. Os 5 modelos de ouro dos tumores, que é uma... Nossa, tem uma versão, uma outra tradução, que esses tumores eram hemorroidas. É por isso que eu falei ontem, para vocês que tiverem mais interesse em se aprofundar nessa palavra, de ir num vídeo explicativo, onde o Rodrigo Silva, que é arqueólogo, museólogo e estudioso da Bíblia, se aprofundou nisso e foi buscar informações, inclusive traduções mais antigas, trazendo exatamente a palavra que diz o que eram os tumores, o significado real. Então, os 5 modelos de ouro dos tumores enviados pelos filisteus como oferta ao Senhor pela culpa eram presentes dos governadores das principais cidades, ou seja, Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. O número de ratos de ouro era para oferta a Deus pela culpa das outras cidades dos filisteus, que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do interior. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda pode ser vista em Bet-Semes, no campo de Josué, até o dia de hoje. Porém, o Senhor matou 70 homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou por causa das muitas pessoas que foram mortas pelo Senhor. Quem pode estar perante o Senhor, este Deus Santo? Clamaram. A quem enviaremos a arca para que fique longe de nós? Assim, mandaram mensageiros ao povo de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. Eles imploraram. Aqui fica uma observação, né, que é recorrente na Bíblia. Existia todo um protocolo para se mexer na arca, onde apenas os levitas poderiam fazer isso. Teriam que estar purificados também. A arca não poderia ser levada em carroça, mas os filisteus não saberiam isso mesmo. E somente os levitas poderiam manuseá-la. E com propósito. Para que ir de curioso lá olhar o que tem dentro? Entendeu? Então, você ferir esses protocolos, você pular etapas de um processo que nem é seu, né? É o que de fato estava errado. E não necessariamente ter a arca ali, naquele lugar, apesar de que sim, o destino dela era ir para Siló, de onde ela foi tirada. E tem várias situações onde aquilo que é sagrado para Deus, alguém foi lá e fez errado, e ao invés do povo corrigir o erro, não, começaram a ter medo ou demonizar aquilo. Exemplo, colocaram tantas e tantas regras para se guardar o sábado, né? Que quando Jesus foi e confrontou os fariseus de que, vocês estão perdendo a essência, gente. Não é assim. Como assim não pode curar no sábado, né? Eu sou o Senhor do sábado. Aí pronto. Então agora... Aí aboliram o sábado. Ou seja, mensagem que sempre vem para nós: vocês são muito radicais, e ser radical não é inteligente, não é de Deus. Né? Então muita atenção. Eu acho que
tirar o acho da minha boca. Eu creio que a mensagem de hoje é essa, que primeiro, até um povo que não é de Deus, pelo menos pensou em criar alguma situação para honrar aquilo que eles roubaram e falar, olha, tá aqui, é de vocês, a gente é culpado, do jeito deles, que eles não tinham a menor noção né, de todo o cerimonial da arca, mas tá aqui, entendeu? E aí o povo de Deus vai e faz besteira. Sendo que já desde pequenininho, já nasce sabendo que aquilo é daquele jeito e vai, né? Então, esse é um ponto, né? O quanto que muitas vezes nós falamos que, eu estou colocando nós, como Daniel aqui orava pela culpa do povo, Jeremias orava pela culpa do povo e se colocava no meio, porque nós não somos diferentes nem melhores do que ninguém, né? Mas então, nós muitas vezes falamos que cremos em Deus, né? Mas não respeitamos as coisas dele, como até o inimigo faz. Entendeu? Aliás, tem muita coisa que é o básico que o inimigo teme mais a Deus do que a gente. Isso é um ponto de atenção. E o outro ponto de atenção é exatamente a questão do radicalismo, né? Então, ou 8 ou 80. Ou eu não respeito nada e vou lá de curioso meter o bedelho onde eu não devo, ou, nossa, deu ruim, então agora eu não vou mais fazer nada em relação a isso. Eu recuso tudo que é de Deus, porque eu tenho medo do que ele vai fazer comigo. Né? Então, é pedir sempre o discernimento do Espírito Santo, buscar essa intimidade com ele, porque através dessa intimidade ele vai te dar esse equilíbrio, sabe? Do que ele realmente quer. E não você ficar num achismo entre um oposto e outro. A mensagem de hoje, né, como sempre, fica a reflexão. A gente orienta sempre que vocês leiam, releiam, né, ou escutem, né, mas o ideal é que quando você lê na Bíblia, o Espírito Santo te toca da forma que você precisa naquele momento, né? Deus e Jesus, eles são mestres em ensinar personalizadamente. Porque só ele conhece o coração da gente de forma profunda, até mais do que a gente. Até a forma de falar é diferente, porque a cabeça e o entendimento de cada um é diferente, né? Então, os exemplos que eventualmente a gente pode dar servem mais para nós do que para quem escuta, porque é a forma que nós entendemos, né? Tanto eu quanto a Lígia, às vezes, discordamos de algumas formas de ensinar, né? Mas nunca da palavra escrita, né? Ali não tem como. A gente só discorda assim, eu não entendi a forma que você quis se expressar, e vice-versa. Mas por quê? Porque a minha cabeça é mais manual, trabalhos manuais. A dela é mais intelectual, né? Então, exemplos podem ser dados diferentes, mas para falar da mesma coisa que é imutável, que é a palavra dele, né? E é isso. Se até os inimigos, né, os exemplos escritos na Bíblia mostram que muitas e muitas vezes os inimigos que tiveram a oportunidade de ganhar guerras naqueles momentos reconheceram que o Deus do outro, que é o nosso Deus, o único Deus, era muito maior do que aqueles deuses que eles se prostravam. Respeitavam tanto e tinham tanto temor, né, que nunca queriam se confrontar com eles novamente, porque uma vez basta.
enquanto o próprio povo de Deus repetidamente eram teimosos e desobedientes, como os profetas antigos falavam. E hoje, se a gente olhar no espelho, a gente vai ver que continua do mesmo jeito. Me incomodou para falar uma coisa aqui sobre a questão do que algumas pessoas falam assim: nossa, Deus é um só, né? Deus está em todas as religiões, Deus está em todas as crenças e tal. Cuidado. E aí, o que dá para elucidar disso? Deus é um só. Porém, a única forma de se relacionar com Ele, como Ele quer que nos relacionemos com Ele, está aqui. Basta ler, né? Criar intimidade. Conhecê-lo, né? Porque Ele deixou um testamento, né? Para isso. E isso aqui é uma palavra viva, que é eterna, que você vai entender como se relacionar com Ele e como não se relacionar com Ele. Então, por que existem tantas religiões, tantas denominações e tal? Porque cada um inventou um jeito de querer lidar com as coisas de Deus. E acha que o seu jeito é o certo. Bateu em algum lugar que, isso aqui eu não gostei, vou criar a minha, que aí eu vou ficar mais feliz. Agora, faz parte também da jornada, na busca por essa intimidade com Deus, que você bata aqui, bata ali até chegar no caminho certo. Isso, infelizmente, quando você já não nasce num berço que tem como base a Bíblia, né? Mas mesmo que você nasça num berço que tem a Bíblia como base, você ainda precisa ter a sua experiência com Ele e não viver da experiência dos seus pais, por exemplo, ou de quem cuidou de você. Então, uma experiência pessoal com Jesus é que vai determinar se você está no caminho certo ou não, porque Ele, através do Espírito Santo, ou às vezes diretamente Ele mesmo, vai te dizer como que as coisas funcionam ou não, né? E vai te... Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, tá? Então, cuidado que nem sempre religião X, Y ou Z fazem exatamente como Deus quer que você faça. Uhum. Mas está fazendo o bem. O bem pelos olhos de quem? Porque o inimigo também coloca a roupa de bonzinho para te enganar. Sim. Né? Então, o discernimento que o Espírito Santo te dá vai te ajudar a entender o que é bom e o que não é. Porque é bom só Deus, né? Então, a gente custou um pouquinho para entender isso, né? Não quer dizer que a gente ainda não escorregue. Uhum. Né? Então, foram 40 anos aí de busca de um lado, 60 do outro, né, Ralf? E o que a gente procura trabalhar hoje é para que os nossos filhos não levem tanto tempo assim. Uhum. Né? Até porque não tem mais tanto tempo assim. Exato. Ok? Então fica aqui fica a dica. Então, obrigado, Senhor Deus, obrigado, Jesus, Espírito Santo, por nos dar essa oportunidade de sermos ferramentas, né, para levar essa palavra de hoje. E assim como eu digo, né, sempre, nos vemos a qualquer momento, a hora que Ele quiser. Amém. Até mais.